Notebook para fotógrafo 2022. Novo Dell Inspiron 13. E esse modelo aqui, o i1100 M10S, ele tem o custo-benefício, né? Então ele é um pouco mais barato do que os outros modelos, tá? Notebooks para fotógrafo. Por que eu falo para fotógrafos? Porque o fotógrafo ele precisa de uma tela com uma alta gama de sRGB. E nem todo notebook no Brasil tem isso, tá? Geralmente, até esse notebook aparecer aqui, até eu ver esse notebook, eu tava olhando hoje no site da Dell, e quando eu vi lá a gama sRGB, cara, na hora eu falei, eu tenho que fazer um vídeo pro pessoal que é fotógrafo, porque o preço desse notebook é bem abaixo do preço dos notebooks que normalmente vem com esse tipo de tela, tá? É bem abaixo. Geralmente é para cima de 8 mil reais. Esse aqui tá 5 mil e pouquinho. Eu sei que 5 mil e pouquinho não é barato, não é barato. É caro, é muito dinheiro. Só que entre 8 mil e pouquinho e 5 mil e pouquinho, é melhor ficar com 5 mil e pouquinho, não é? Você economiza uma grana, não é verdade? Então, eu vou mostrar para vocês essa máquina aqui, tá? Se você é fotógrafo ou se você não é fotógrafo, mas quer um notebook com uma tela muito boa, fica comigo aí para você conhecer essa máquina espetacular da Dell aqui. Gostei muito dessa máquina, tá? Das configurações dela. Ele vem com o Intel i5 11300H. Esse Hzinho no final, ele diz que é mais para ser mais potente, tá? Geralmente quando tem o U ali, ele é mais para economia de bateria, tá? E esse H aqui tá dizendo que é potência mesmo, que o negócio é bom. Então aqui, ó, esse processador é de 11ª geração, são os novos processadores. Só abrindo um parênteses, tá? Lá na gringa já existe a 11ª geração, tá? Só que a gente tá no Brasil. No Brasil, isso é lançamento ainda. Então ainda não tem a 12ª geração, tá? Ele tem 4 núcleos, 8 threads, e o clock dele, né? O clock dele vai de 3.1 até 4.4, então é bem potente, tá? E o TDP dele é de 35 watts. Então ele não é um TDP muito gastão, tá? Não é uma Opala, não é um Galaxy, um monstrão que bebe muito, né? Consome muito, mas também não é tão econômico assim, né? A média ali, né? Tipo, ele faz menos do que 35, mas a média. Então, se fosse para economia de bateria, no caso, ele seria tipo 15, por aí, 18. Então essa máquina não é tão econômica, mas também tem potência, bichinha, né? Só para mostrar para vocês com relação à potência ali do CPU Mark, para você que é fotógrafo e vai mexer com Photoshop, 6 mil pontos já fica uma delicinha para você trabalhar, tá? 6 mil pontos, já vai ficar gostosinho para você trabalhar, você vai trabalhar tranquilo. Aqui temos 11 mil pontos, 11.118 pontos, quer dizer, vai ficar uma delicinha mesmo, bem crocante aqui para você trabalhar, sem dor de cabeça, tá? E dá para você trabalhar com ele ali, com o Lightroom e o Photoshop, né? Você pode usar os dois ali, tipo, abrir um, usar o outro. Mas você tem que testar para ver se a memória RAM que tem nele, né? Se vai dar conta de usar os dois ao mesmo tempo. Talvez você tenha que fechar um e usar o outro. Tem que testar, né? Tem que testar para ver o tempo que vai levar ali para fazer as edições, tá? Às vezes para você é lento, às vezes pode ser que não, vai do teu gosto ali. Mas com relação ao Photoshop, ele vai rodar bem tranquilo se for sozinho, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Com relação a ele usar sozinho ou não, ou acompanhado do Lightroom, ele tem que testar, tá? Você tem que fazer um teste ali. Ele vem com a placa de vídeo, tá? A Intel Iris Xe Graphics G7. É uma placa de vídeo nova da Intel, tá? Ela é integrada, ela não é uma placa de vídeo separada, digamos assim, off-board, né? Que a gente fala, dedicada, né? Não é como a MX ou alguma da NVIDIA. E ela tirou 4.445 pontos no 3D Mark. Geralmente em máquinas que eu indico pro pessoal que tem o Celeron, né, que são as máquinas de entrada, as máquinas mais básicas, que já dá para fazer bastante coisa, elas tiram 1.800, 2.000 e pouquinho. Então essa aqui tá com 4.400, então já não é tão ruim assim, tá? Ela tem uma plaquinha assim que é bacana, tá? Com relação ao processador e plaquinha, tá tranquilo, assim, para Photoshop tá muito tranquilo. Para Lightroom também tá tranquilo. Talvez você consiga até fazer umas edições nele. Ele vai dar uma pegada aqui só na hora de exportar. Na hora de exportar ele vai dar uma pegada aqui, tá? Ele vai dar uma engasgadinha, assim, você vai levar um pouco mais de tempo. Então, vai exportar, vai tomar um café, vai dar uma volta ali e deixa exportando, dependendo do tamanho que for o arquivo, né? Se for um arquivo pequeno, não vai ser tão pesado assim, tá? Essa máquina tá bem interessante. Olha a tela dela aqui, ó. Olha a tela da delicinha aqui, ó. Ele tem 13.3, então é uma máquina portátil, você pode levar para todo lugar. Você que é fotógrafo, tem que viajar aí, tem que levar nos sets, nos lugares que você vai tirar as fotos. Então ele é bem mais leve, né? Para você levar nos lugares, é portátil. Tem uma tela Full HD 300 nits, que é bacana. Painel WVA, que é igual ao IPS, só que tem outro nome. E tem 100% de sRGB. 100% sRGB. Vou repetir de novo aqui, só para você prestar atenção. 100% de sRGB, cara. Nesse preço não tem outra máquina no Brasil. Não tem. Você pode procurar. A não ser que você vá procurar uma usada, mas não tem. É a primeira máquina que eu vejo, pelo menos esse ano, assim, ó, nessa faixa de preço. Não tem. Muito bom mesmo isso. Muito bom. E ele vem com esse Low Blue Light ali, que é para diminuir aquela luz azul, tá? Então para você trabalhar de noite, não
vai ser tão cansativo, tá? E o painel é 60 Hz, né? Então se você for jogar, ele não vai ter uma super velocidade, tá? Não é também a máquina para isso, tá? O teclado é chiclete, teclado retroiluminado, que é legal também, ter essa luz, né? Caso você queira trabalhar de noite, ou usar na cama, por exemplo. Tem impressão digital para você conectar ele, né? Que é muito legal também, e é a BNT2. Outra coisa bacana, tá? Que muitas máquinas aí, caras, né? Mais caras, elas estão vindo com teclado americano. Então essa máquina aqui tá bem bacana em várias coisas, tá? Várias coisas mesmo. Vamos passar para aqui para as dimensões do menino. Ele tem 29,68 centímetros de largura, 21 centímetros de profundidade. Olha como ele é bonito, olha essa tampa, como é bonita essa tampa dele, tá? Na parte mais fina ele tem 1,39 e na parte mais grossa 1,59. E ele tem 1,250 kg, tá? Ele é bem leve, tá? Bem leve mesmo. É uma máquina bem portátil para você carregar para todo lado aí. Memória. Aqui tem um porém, tá? Ele vem com 8 GB de memória. Vai dar para usar a maioria das aplicações que você precisa aí, tá? Pessoal que usa AutoCAD, não dá para usar AutoCAD, tá? Porque que acontece? Aquela placa de vídeo, ela vai usar memória aqui, essa memória aqui, ela vai usar uma parte dessa memória. E o AutoCAD, ele precisa de pelo menos 1 GB, tá? O AutoCAD 2022. Pelo menos 1 GB para funcionar adequadamente. Aqui com 8 GB você vai conseguir usar ali a maioria dos pacotes dos aplicativos da Adobe, tá? Caso você queira. Talvez usar ali o Lightroom e o Photoshop juntos, dependendo do que você estiver fazendo, você não vai conseguir porque vai ficar, tipo, dar uma engasgada. Não que você não vai conseguir, né? Vai conseguir, só que vai dar uma engasgada, vai demorar mais tempo, tá? Pra ficar perfeito, seria se ele tivesse 16 GB, mas pelo preço também, né? Não dá para esperar muita coisa no Brasil, né? Caso você queira adquirir essa máquina aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, todos os dias, às 7 horas da noite, tem vídeo novo, tá? Segunda a sexta. E se você tiver alguma dúvida com relação à máquina, se você quer usar ela, não sabe se vai rodar algum programa, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? O armazenamento dele tem um SSD, né? De 256, não é muita coisa, tá? Mas é uma máquina bem portátil, como eu falei para vocês. Caso você queira mais, você pode também usar um HD externo. Isso aí não vai ter tanto problema, né? Portas e conexões. Então ele tem ali uma porta 3.2, primeira geração, uma porta Thunderbolt 4 Type-C com Power Delivery, uma porta Thunderbolt 4 Type-C com Power Delivery, essa porta também é Primary Power com Type-C, tem uma porta para headset, né, que é o P3, com fone de ouvido, microfone e tal, e tem uma porta HDMI 1.4B, tá? Então essa máquina tá bem servida aqui com relação às portas, tá? Tem a porta tipo Type-A, né, que geralmente faz falta nos Macs, por exemplo, não vem, que é essa daqui, tá? E tem as duas portas aqui USB-C, tá? Tem também aqui a porta do headset e o HDMI, então você vai carregar o seu notebook numa dessas portas aqui, tá? Tem um desenho aqui para você carregar ele. Então você vai usar o Thunderbolt, no caso, para carregar o notebook, tá? Isso é bem legal, bem bacana. Você pode ter o mesmo cabo só para usar o seu celular, por exemplo, cabo de celular, o USB-C, né? Não que você vai poder usar o mesmo carregador, né? Mas pelo menos o cabo pode. Conectividade, ele tem uma placa de rede Intel, Wi-Fi 6 e tem o Bluetooth 5.1. Então o Wi-Fi tá bem bacana do Wi-Fi, tá bem legal assim a conectividade dele, tá? Tá entregando um bom resultado, tá? Isso é bacana. Você não vai sentir falta de nada ali. Bateria de 4 células, 54 Wh, bateria integrada, tá? Você não pode tirar ela, desconectar. Tem que levar na assistência, provavelmente, para você fazer a troca ali, caso precise. Quais programas que vão rodar nele, tá? Vai rodar o pacote Office tranquilo, vai rodar várias abas do Chrome, Netflix e, como eu falei para vocês, vai rodar o pacote da Adobe também, tá? Com relação ao Premiere ali, na hora de exportar, você vai ter que esperar um pouquinho, né? Que ele não vai descer o sarrafo ali por causa que ele não tem uma placa de vídeo dedicada, tá? Mas não é uma máquina ruim, você vai conseguir editar com ele. Só que tem que ter paciência, tá? Não vai comprar ele achando que você vai editar o vídeo 4K e descer o sarrafo. Não é bem assim, tá? Você tem que ter paciência. Agora, para Photoshop, para XD, vai funcionar bem, tá? Vai funcionar bem mesmo. Quais jogos que rodam nele? Vai rodar o LoL, vai rodar o The Sims 4, vai rodar o Brawlhalla, Minecraft e o CS. Então você pode trabalhar com ele e na hora de lazer ter uns joguinhos também. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Toda semana às 7 horas tem vídeo novo e você fica sabendo das novidades no mundo dos notebooks também, né? Caso você queira procurar alguma máquina, você pode deixar nos comentários aqui, caso você tenha alguma dúvida. Eu vou deixar o link dessa máquina aqui na descrição, caso você queira adquirir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.